Ok, muito obrigado a todos, uma boa tarde para todos nós, sejamos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo sobre o nosso tema de hoje, que trata sobre a questão da paz. E evidentemente, quando a gente trata desta questão nos dias atuais, é muito comum as pessoas pensarem da seguinte maneira: nós não estamos vivendo hoje uma grande guerra, nós não estamos vivendo um período de um conflito visível em termos planetários. Então é até dispensável que se fale de paz na medida em que nós não temos um conflito grande dentro do planeta. Este raciocínio ele precisa ser revisto, porque é verdade. Nós não estamos vivendo um grande conflito neste momento, mas a humanidade como um todo, ela experimenta o processo da guerra na quase totalidade do tempo em que a humanidade existe sobre a face do planeta. Alguns estudiosos que analisam a questão do comportamento do homem diante da guerra diz que o planeta só esteve em paz inteiramente 230 anos durante toda a nossa história. E esses 230 anos não são juntos. São 5 anos aqui, 10 ali, 4, 8, 15. Você vai somando esses anos e o planeta possui apenas 230 anos em que ele esteve em paz. Porque embora nós não estejamos vivendo um grande conflito em termos globais, nós possuímos hoje várias guerras locais acontecendo dentro do nosso planeta, embora algumas delas nem saiam na mídia, nem sejam faladas, como a guerra civil da Somália, que já atravessa muitos anos e que internamente na Somália nós estamos vivendo um grave processo de destruição pela guerra civil, como acontece também no Mali. Nós também temos uma guerra civil no Mali que traz uma quantidade muito grande de vítimas. Também na África nós temos outra guerra civil também, que é a Guerra Civil da República Centro-Africana, ao lado da Guerra Civil do Sudão, um país do lado do outro, todos dois em guerra há bastante tempo. A Guerra Civil do Sudão está expulsando as pessoas na direção do Malawi e os refugiados de guerra do Sudão estão tentando sobreviver nos campos de refugiados do Malawi sem cidadania, porque sua cidadania é sequestrada, eles ficam como que apátridas, porque fugiram de seus países, não têm passaportes. No Malawi, eles também não estão podendo trabalhar, então eles são obrigados a mendigar, e existe uma violência muito grande nessa região. Nós temos, além dessas guerras civis, 2 guerras outras que não são civis, porque são entre nações. A guerra da Ucrânia com a União Soviética, com a Rússia, que é uma guerra que já vem desde 2022, já vai para o 4º ano que essa guerra está ativa, fazendo uma quantidade enorme de vítimas. E temos também o conflito do Oriente Médio, que uma hora aquece, outra hora retrocede, mas nós estamos já há alguns anos assistindo um processo interminável de conflito naquela região, envolvendo os vários países que fazem parte daquela área do nosso planeta. Então, embora nós não tenhamos um conflito de ordem mundial, nós estamos vivendo vários conflitos locais, vários conflitos, até muitos deles de ordem civil, o que é muito mais esquisito, porque são irmãos matando irmãos dentro do mesmo país. E independente desses conflitos que nós estamos vivendo, o mundo vive uma escalada de violência muito grande. Nosso momento atual não tem, de fato, uma guerra pronunciada em termos assim
envolvendo várias nações, mas a intensidade dos conflitos que nós estamos vivendo são muito grandes. Certamente nós não imaginávamos que o século XXI fosse trazer tanta violência para a estrutura da nossa sociedade. Quando nós tomamos o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, Jesus apresenta ali o penúltimo dos seus discursos, chamado o Sermão Profético, que difere de todos os demais discursos que o Cristo teria proferido. Os discursos de Jesus costumam ser discursos comportamentais, discursos morais, discursos voltados para a necessidade da mudança interior da criatura. Assim é o Sermão da Montanha, assim é o Sermão dos Discípulos, assim é o Sermão das Parábolas, assim é o Sermão do Cenáculo. Mas o sermão específico que o Cristo produz nesse período da Semana Santa, provavelmente na quarta, no máximo na quinta-feira, da chamada Quinta-feira Santa, ele tem uma tônica completamente diferente. E nesse discurso, o Cristo olha para o futuro e, diferentemente dos outros discursos, fala do porvir, fala do futuro da humanidade. E foi muito importante que ele tivesse abordado esses temas, porque se nós não tivéssemos um discurso com esse padrão, nós certamente poderíamos dizer que Jesus nem sabia e não sabe do que acontece ou aconteceria no nosso planeta. Mas na medida em que ele nos entrega o chamado sermão profético, ele vai falar ali, logo nos primeiros versículos do capítulo 24, algumas informações muito relevantes, dando 7 sinais do período da transição planetária. O primeiro, haverá falsos cristos, que vão se opor à sua ideologia. O segundo, o advento dos cataclismas, dos maremotos, terremotos, das convulsões no planeta. O terceiro, o advento dos rumores de guerras, das guerras e rumores de guerras. O quarto, em que ele fala que os seus discípulos seriam perseguidos e mortos. Inimaginável que no século XXI, os defensores da ideologia de Jesus enfrentassem a morte como estão enfrentando agora. O quinto sinal, haverá falsos profetas. Primeiro falsos cristos, depois falsos profetas. Os falsos cristos ombreiam com o Cristo, querem trazer ideologias novas, querem reconstruir o pensamento da humanidade, extirpando o pensamento cristão do ideário humano. Os profetas não. Os falsos profetas apenas replicam as ideias dos falsos cristos. São os divulgadores, são os arautos dos falsos cristos. Numa linguagem mais atualizada, seriam os influenciadores digitais. O sexto sinal de Jesus, e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. E o sétimo sinal é que antes do término, este evangelho seria pregado em toda parte do planeta, então viria o fim. Então, embora nós não vivamos um período de guerras assim mundiais, nós estamos vivendo muitas guerras locais e um crescimento acentuado da violência na nossa sociedade, o que é bastante compatível com o que nós encontramos na literatura espírita. Sim, porque quando nós consultamos o livro A Gênese, de Allan Kardec, publicado em 6 de janeiro de 1868, Kardec vai asseverar para nós ali, nessa obra, no seu capítulo 18, no item 7, ele vai dizer o seguinte, que esses sinais que Jesus falava do chamado período do final dos tempos, de
cataclismas de terremotos, maremotos, vulcões, tufões, etc., que isso não eram movimentações físicas. Segundo Kardec, a informação que ele colhe dos espíritos é que essas convulsões que nós estamos esperando que aconteçam no final dos tempos, conforme nos apresenta o Apocalipse de João, não seriam comoções físicas. Assevera Kardec, no item 7 do capítulo 18 da Gênese, diz ele: não são as entranhas do planeta que se mobilizam. As movimentações do período da chamada transição planetária são movimentações ideológicas, sociológicas, não são geológicas. Nós não deveríamos, portanto, esperar que as mudanças a acontecer entre nós neste período da chamada transição planetária, Luciana, que isso fosse um período de catástrofes, como a gente assiste no cinema, é dia seguinte, é o dia 2012 e mais um monte de histórias falando do final dos tempos, é uma pandemia, é uma peste, é um negócio. E Kardec diz, não serão físicas. São convulsões dentro do organismo da sociedade, que esses processos são metafóricos. O que não impede que existam vulcões, furacões, terremotos, maremotos, etc. Isso não impede. Mas o que o Kardec nos assevera na obra é que não é exatamente isso que é o sinalizador de que nós estamos enfrentando um período efetivo de transição. Nós temos uma obra anunciada por nós, Obras Póstumas. Essa obra, na sua segunda parte, no capítulo 31. Eu falo 31, mas não é 31. É 31 porque eu contei. Eu saí contando na mão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque não tem número. É uma obra que não foi escrita por Kardec, lógico, se ela é obras póstumas, não pode ser feita por ele. Então ela não tem aquela pegada metodológica do codificador, que não só numera, como iteniza os capítulos. Os capítulos são todos itenizados, e nós dizemos Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 7. Obras póstumas nem capítulo tem. Mas se alguém tiver paciência e só sair contando, capítulo 31 da segunda parte traz uma mensagem intitulada Regeneração da Humanidade. Uma mensagem recebida no dia 26 de abril de 1866, que oferece um material riquíssimo sobre transição planetária. Muitas das peças apontadas nesta mensagem também aparecem na Gênese, porque Kardec fazia uma coletânea das informações para compor o melhor texto. E desta mensagem ele retira vários ingredientes para construir um dos textos mais significativos que nós temos na Gênese, que é a parte que vai compor o capítulo 18. Tem muito ali que vem dessa mensagem. E nessa mensagem do capítulo 18, do capítulo 31, da segunda parte de Obras Póstumas, no quarto parágrafo ele diz: não procureis nos céus os sinais da transição. Porque é muito comum as pessoas, meu Deus, o sol virou sangue, a lua, o sol escureceu. Por quê? Porque o Apocalipse está cheio dessas metáforas. Então nós ficamos esperando uma execução literal dos textos metafóricos que o Apocalipse possui. E o que Kardec nos fala é, não são fenômenos literais. As transformações serão na evisceração das nossas dificuldades, nas nossas dores. Será um momento em que a humanidade se defrontará consigo mesma diante do espelho e todas as suas diversas mazelas que ela escondeu dentro de si mesma, acreditando que ela não tinha determinadas imperfeições,
essas imperfeições se revelarão, elas se apresentarão para nós, mostrando que nós não éramos tão bons quanto pensávamos que fôssemos. Sim, porque durante muito tempo a humanidade vestiu uma capa de santidade, ela vestiu uma capa de nobreza de caráter que ela não possui. E isso aconteceu por conta do verniz da religião. Ao longo de toda a história, a religião ela conteve boa parte dos excessos que as criaturas poderiam exercer na nossa sociedade. Porque Deus não quer, Deus não gosta, Deus vai punir. Então as religiões, principalmente no Ocidente, serviram de freio para a humanidade, mas não de educação. Nós fomos contidos, mas não necessariamente educados. E essas mesmas religiões, infelizmente, serviram a propósitos muito infelizes na mão daqueles que governavam as religiões. Então nós tínhamos fundamentalmente dois grupos de indivíduos. Nós tínhamos um grupo de indivíduos que, na condição de líderes religiosos, oprimiam as pessoas que estavam embaixo. Torturavam, matavam, queimavam, faziam expropriação de seus bens, todo tipo de sevícia em nome da fé. Mas esses erros não eram de todos os religiosos, era de alguns daqueles que comandavam. Para a grande massa da população, a religião ela foi até importante. Ela poderia ter sido melhor se ela tivesse educado. Ela acabou contendo as pessoas. Então ela ficou com algumas mazelas. Na parte de cima, excessos de toda a ordem. Na parte de baixo, na camada mais embaixo da sociedade, uma contenção sem uma necessária educação. E quando chegou no século XIX, nós fizemos uma grande ruptura com o modelo religioso. Nós acreditamos que estávamos maduros, que a religião era um mal para a humanidade, e dá para se entender por que se entendia que era um mal, porque essa humanidade cometeu uma quantidade enorme de abusos durante muitos séculos em nome da fé. Então é compreensível do porquê que os homens de gênio do século XVIII, do século XIX, tinham horror à religião. Joana de Ângeles, no livro A Libertação do Sofrimento, no seu capítulo 2, ela diz que a humanidade do século XIX poderia e até deveria ter combatido o fanatismo religioso do século XIX. Uau, isso era muito bom! Mas ela combateu o fanatismo, bom, mas ela combateu a religião, não tão bom. Religião nem sempre é ruim, mas dá para viver sem religião. Só que ela combateu o fanatismo, ela combateu a religião e, infelizmente, desgraçadamente, ela também combateu a espiritualidade da criatura humana. Esse terreno a criatura humana nunca poderia ter pisado para negar a existência de uma fração espiritual nas criaturas. Ainda que nós não tivéssemos uma religião, era imprescindível que nós não perdêssemos a nossa conexão com o divino, a conexão com o sagrado. Mas isso não aconteceu. No século XIX, nós destruímos todos os pilares da fé. Nós avançamos através da filosofia, marchando de maneira a tentar destruir tudo aquilo que a humanidade construiu ao longo dos seus 5.000 anos de história. Durante todo esse tempo, o Cristo planetário veio construindo um pensamento espiritualista na humanidade. No século XIX, a filosofia que se apresentou no século XIX hasteou a bandeira do ateísmo e saiu perseguindo tudo que era fé. Por isso a importância do pensamento espírita, porque não é só filosófico. O espiritismo, diferentemente do que muitas vezes até nós pensamos, ele não tem 3 aspectos. Não há nenhum lugar da obra básica em que Kardec tenha dito que a doutrina espírita tem 3 aspectos. Ele disse que ela tem um aspecto só. Ele disse
o tríplice aspecto. Não está escrito assim, os três aspectos, não tem três aspectos, é o tríplice. Ela tem um aspecto só, e esse aspecto só é trino. É como um cubo. O cubo tem altura, profundidade e comprimento. Mas é uma peça só. Ele tem 3 dimensões de um único objeto. O Espiritismo não tem o Espiritismo científico, o Espiritismo filosófico, o Espiritismo religioso. Ele tem o Espiritismo. Se eu tirar um pedaço já não é mais, é qualquer outra coisa. Espiritismo só quando nós enxergamos a concatenação dessas 3 partes, assim como presente, passado, futuro, gasoso, líquido e sólido, manhã, tarde, noite. As coisas precisam da sua inteireza para que elas consigam representar a unidade. E assim também, tudo que apresenta-se no nosso mundo tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião a um só tempo. Naquela época, a doutrina filosófica do século XIX quis se apartar da religião. E os resultados foram funestos para nós. Nós marchamos dentro de uma sociedade profundamente infeliz. As promessas do século XIX eram que nós seríamos capazes de construir no século XX o homem feliz, porque seria um homem sem as peias da religião, um homem sem a vigilância dos dogmas religiosos, um homem que poderia construir uma sociedade sem as restrições que a religião lhe coloca. Eu preciso dizer que deu errado? Eu preciso dizer que a sociedade de hoje, ateísta, é muito mais infeliz do que a sociedade anterior. E eu não estou dizendo que a anterior era feliz, mas a religião cumpria um papel de conforto na criatura humana. Quando nós extirpamos isso do coração do homem, nós transferimos para o momento presente todas as nossas expectativas de felicidade. Sim, ora. Se não existe nada depois da morte, se tudo que existe é o que nós estamos agora vivendo, então qual é o sentido, Maria Antônia, de eu me preocupar com o amanhã se o amanhã não existe? Então eu tenho que ser feliz agora, eu tenho que ser feliz neste momento, eu tenho que ter todo o dinheiro do mundo, eu tenho que ter a casa mais bonita, o carro mais bonito, marido mais bonito, o corpo mais bonito. Acreditem em mim. Vocês estão todos mais novos do que eu. Na minha época, não tinha tanta academia para as pessoas prepararem seus corpos na busca do corpo perfeito para todo sempre. É lógico que nós devemos ter a possibilidade de procurar a saúde para os nossos corpos, mas é muito importante que nós não fiquemos obcecados pelo corpo perfeito, que não existe, ele não existe. E nós transferimos todas as nossas expectativas para a vida presente. Resultado, esta existência material não é capaz de oferecer ao homem a felicidade. Ficamos profundamente frustrados, infelizes, provocando assim a maior crise de traumas emocionais em toda a história da humanidade. Se você quer saber o quão doente nós somos, suspenda todos os medicamentos de tarja preta por 1 ano. E aí você vai saber quem nós somos, porque nós somos medicados. E medicados nós já estamos assim. Imagina se tirar a medicação que a gente hoje está fazendo uso. Então, dentro dessa leitura que a doutrina espírita nos traz, nós marchamos para dentro do século XX e século XIX, evidentemente, construindo uma expectativa que não se concretizou de uma sociedade que seria mais feliz daquilo que nós não podemos oferecer. E conforme diz a literatura de Allan Kardec, na Gênese, capítulo 18, no item 9, no item 9, nós vamos encontrar ali uma informação que nos fala que a transição planetária teria começado há quase um século antes da publicação daquela obra.
Eu fiz as contas para nós, dá na Revolução Francesa. Sim, a Revolução Francesa marca o início da transição planetária. Então, aqueles sinais que o Cristo havia falado, eles começam a acontecer após a Revolução Francesa. E um dos grandes sinais do processo do ingresso do homem na transição planetária é nós entrarmos numa janela estreita para nós, larga para nós, mas estreita para Deus, que é uma janela de alguns séculos, em que a humanidade precisa se resolver. A gente precisa se resolver. O que nós queremos? Nós queremos ir para uma sociedade melhor ou nós queremos insistir na sociedade de provas e expiações? Nós queremos ir para um modelo mais evoluído de convivência ou nós estamos interessados em construir um modelo de sociedade sem Deus, exclusivista? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, no item 17, no primeiro parágrafo, apresenta-se ali 3 características essenciais de uma sociedade, de um mundo de regeneração. Primeira característica: a sociedade não vai para a regeneração se não se conectar a Deus, se não se conectar à sua lei, se não se reconciliar com os aspectos ligados com a divindade que nós rompemos lá no século XIX. Segunda coisa, nós não conseguiremos compor uma sociedade típica do século XXI se nós não construirmos uma sociedade equânime, solidária, que enxerga o outro, uma sociedade não excludente. Uma sociedade que exclui também não é uma sociedade de regeneração. Então eu tenho essas duas faces. Eu tenho a necessidade de me conectar ao divino, o aspecto da religião, não da religião em si, mas da espiritualidade, e preciso do outro lado a visão do próximo. Então a conexão com Deus e a conexão com o próximo. Preciso disso, senão não constrói uma sociedade melhor. Mas eu disse que eram 3 coisas, e eu só falei de 2. Eu só falei da fé e só falei da caridade. Está faltando uma terceira. Nesse mesmo texto, nesse mesmo parágrafo, Kardec nos diz que existem 4 virtudes que a gente precisa vencer através do amor, que seriam a vitória sobre o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho. Se somada a ópio, O-P-I-O, ódio, paixão, inveja e orgulho, seriam as 4 imperfeições que nós temos que vencer para construir essa sociedade melhor. Então veja que desafio imenso nós temos na transição. Por quê? Nós estamos entrando neste período de transição planetária, estamos entrando nesse período de avaliação de quem nós somos, para saber se nós temos o perfil ou não para ingressar numa nova sociedade, e nós decidimos que a gente ia marchar sem Deus nesse período. Olha que loucura! No período que nós mais iríamos precisar da fé, nós jogamos ela fora. Por isso estamos tão doentes. Por isso estamos tão adoecidos. Por isso que o mundo está fervendo. Por isso tanto ódio, tanto desamor, tanta violência na nossa sociedade. Nós arrancamos as considerações que as religiões positivamente colocaram em nós. Então agora nós estamos vivendo igual um adolescente que diz: não, eu sou adulto, eu consigo me manter, não preciso de ninguém para me cuidar. Mas não tenho condição. E por isso estamos passando por essa dor tão profunda. Durante o chamado período da transição planetária, ocorre um fenômeno muito significativo. O livro de Apocalipse fala disso e depois as obras espíritas reafirmam essa mesma fala. O livro do Apocalipse, capítulo 20, no item 3, nos diz: e no final dos tempos, agora, convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Ninguém precisa ficar com medo, porque o Satanás já está solto. Nós não temos mais que ter medo sobre essas condições, porque basta que a gente olhe o noticiário para ver que o Satanás anda solto entre nós.
Satanás aqui é a figura mitológica daqueles que, de certa maneira, ainda estão vocacionados ao mal. A parte boa é que é por um pouco de tempo. Só que um pouco de tempo para Deus, misericórdia. Mas ele diz lá que é só por um pouco de tempo que o Satanás vai estar solto e depois ele será recolhido de novo. Que são as representações mitológicas do Apocalipse, quando fala da batalha de Armagedon, da vitória do Cordeiro sobre o mal, o aprisionamento da besta e a implantação de uma nova Jerusalém com as condições maravilhosas que nós teremos conforme o capítulo 22 do Apocalipse. Mas o que acontece nessa janela de tempo antes de Armagedon? Na janela de tempo da transição planetária. O que vai acontecer é que muitas entidades que estão aprisionadas no mundo espiritual, elas são libertas, como acontece agora. Nós estamos vivendo um período em que muitas entidades aprisionadas foram libertadas. No período fora da transição planetária, essas entidades vinham, mas elas vinham uma por vez, porque a humanidade precisava ganhar musculatura espiritual para se defrontar com elas. Na transição planetária, não dá mais para esperar para vir uma por vez, porque a janela é estreita, não vai dar para mandar um por vez, tem que mandar tudo de uma vez só. Então eles estão vindo a grandes grupos. Claro, nem todos desceram ainda, mas a grande maioria daqueles que deveriam vir já estão entre nós e são reconhecidos pela perturbação que exercem no mundo em que nós estamos vivendo. São essas entidades profundamente perturbadas que estão encarnando no planeta e retirando a paz das criaturas. São eles que estão eviscerando em nós as nossas intolerâncias religiosas. A gente até pensou que nem tinha intolerância religiosa. Olha aí o resultado. Estamos cheios de intolerância religiosa no século XXI. Nós estamos matando gente em nome da fé. É um absurdo que, em nome da fé, no século XXI, as pessoas sejam assassinadas pelas suas crenças. Nós estamos assistindo um recrudescimento do ódio racial. Como é isso, gente? No século XXI, porque uma quantidade imensa de entidades odiosas, perversas, cruéis, estão entre nós e estão conseguindo seduzir as pessoas. Não só eles que são os falsos cristos, mas os seus divulgadores, os falsos profetas, que assodam a nossa humanidade através das redes sociais, para que nós nos dividamos, para que nós nos enxerguemos uns contra os outros, que nós não nos vejamos como irmãos, jogando um contra o outro, dividindo e subdividindo a sociedade, para que nós não formemos uma humanidade só. É o mesmo grupo que está envolvido hoje dentro da nossa sociedade, promovendo as loucuras no campo da sexualidade, no campo da promiscuidade, de forma que nós estamos extremamente doentes. São eles que estão afrouxando os laços de família. Eles propõem e nós compramos porque nós ainda temos sementes do mal dentro de nós. Se nós tivéssemos realmente guardado as lições que recebemos ao longo da história da humanidade, nós não estaríamos assim. O mundo estaria em paz. Mas nós estamos em guerra, não a guerra dos campos de batalha, mas as guerras ideológicas, as guerras nas redes sociais, as guerras dentro da família, as guerras dentro dos diversos espaços de convivência, exatamente por conta das nossas dificuldades de lidarmos com as ideias loucas que nos chegam por essas entidades perversas que veem em nós grandes oportunidades de semearem a loucura dentro dos nossos corações. Essa é a verdadeira guerra que nós estamos vivendo. A guerra. A guerra do mundo de hoje não tem soldados vestidos com armas. A arma que a gente tem é um teclado, é a língua. Nós não temos um exército de 1 milhão de soldados. Nós temos 8
8 bi, eu disse bi com B de bola, 8 bilhões de soldados brigando, discutindo, teimando, entrando em discussão o tempo todo. A intolerância que alcançou as questões religiosas, alcançou a questão social, a questão racial, os diversos aspectos da nossa vida, que discutiu destruindo a própria civilização ocidental, também está promovendo um crescimento da intolerância política, vocês estão vendo? As pessoas dizem assim, não, o Brasil só paz, Brasil só amor. A gente fica vendo esse pessoal por aí que briga. No Brasil ninguém briga, a gente só se ama. É mesmo? Dá uma olhada aí como é que tá. Para depois ninguém dizer assim, nossa, eu nem sabia que nós éramos assim. Pois é, sabe por quê? Porque estava tudo guardado dentro de nós. Só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Se nós estamos caindo nas armadilhas, é porque nós também somos lobos. Porque se nós não fôssemos almas suscetíveis à sedução das entidades perturbadoras, elas não conseguiriam acesso a nós. Vou pegar aqui do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Livro dos Espíritos. Acreditem em mim. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Tem aqui, eu vou pegar o último parágrafo. Isso aqui, o livro acabou, tá vendo? É a última página do livro. Vou pegar a última página, último parágrafo. Olha aqui. Dizem os espíritos, Santo Agostinho assina, jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Espírito bom não instiga a fazer o mal, ok? Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Nunca se pode usar a violência como instrumento para divulgar o bem. Não, para defender o bem tem que matar as pessoas. Não faz sentido. Não existe isso. Não tem o menor sentido, em nome do bem, eu usar as ferramentas do mal. Ah, mas vai demorar. Eu não estou com pressa. Nós temos é que vencer a violência que tem dentro de nós. Então eu vou reler aqui, ó. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Ponto e vírgula. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Agora eu vou ler a frase mais importante. Está no Livro dos Espíritos. Jamais excitaram os ódios dos partidos. Eu quero saber se tem ódios entre partidos hoje no Brasil. Tem. Se tem, não são os bons espíritos que estão estimulando. Se você é do lado A e odeia o lado B, não é um bom espírito que está estimulando você. Se você é do lado B e odeia o lado A, não é um bom espírito. O partido do ódio é dos obsessores. Esse é o partido deles. O partido dos obsessores é que a gente se odeie, que a gente se mate, que a gente brigue, que as famílias se destruam, que nós tenhamos ódio das pessoas. É isso que eles querem. E nós estamos dando pasto para isso nas redes sociais, atacando pessoas que a gente nem sequer conhece. Nem sequer conhece. Então, quando a gente hoje fala, o mundo hoje está uma beleza, porque nós não temos nenhuma guerra mundial. Está fervendo, o planeta está fervendo, gente. Está fervendo. Essas entidades enlouquecidas que estão entre nós, provocando essa desarmonia na sociedade, precisa estar aqui para que nós saibamos quem nós somos. Nós nem sabíamos quem nós somos. É a presença dessas entidades que vai revelar a característica que nós trazemos dentro de nós. Então, existem 4 comportamentos que nós podemos ter diante das ideologias loucas que estão provocando a guerra interna no nosso planeta. Comportamento número 1. Achar lindo as ideologias loucas. Achar maravilhoso as propostas do ódio. Achar lindo a promiscuidade. Achar lindo a intolerância religiosa, a intolerância social, a intolerância racial, a intolerância política, a intolerância sexual. Achar lindo
Então, me revela, mostra que eu sou uma alma imatura sim. E se não tivesse essas entidades enlouquecidas entre nós, eu nem saberia o quão perturbado eu sou. Então elas servem para acordar dentro de nós algumas coisas que dormem e que nós nem sabemos que nós possuímos. Então analisemos em nós até que ponto as ideologias loucas têm me arrastado. Intolerância política, estou brigando em casa, estou brigando nas redes sociais, me desentendi com a família, no trabalho não falo com ninguém, rompi com os companheiros do centro espírita, estou com dificuldade em ter amigos de outras cores de pele, não estou conseguindo dialogar com pessoas de outras religiões, estou com dificuldade de falar com pessoas que têm outras crenças, tenho dificuldade de lidar com pessoas que têm condutas sexuais diferentes da minha, então eu também sou intolerante. Eu também estou em guerra com o mundo. Razão número 2, eu só falei a primeira, que é se apaixonar pelas ideologias. Razão número 2, para saber se nós, diante do cenário de loucura que o mundo vive, defendemos que a gente tem que matar todo mundo que pensa diferente. E dizemos assim, esse pessoal aí não tem mais cura não, você tem que matar tudo, tem que botar no paredão e matar tudo. Se eu tenho esse pensamento, se eu acho que em nome do bem eu tenho que matar as pessoas que pensam diferente, eu também sou intolerante. Isso demonstra que eu também não sou uma alma madura. Essas ideologias perturbadas vêm tirar a máscara de cada um de nós para que a gente saiba o quão de loucura nós ainda possuímos. Seja porque nós nos apaixonamos pelas ideologias loucas, ou seja porque nós odiamos as ideologias loucas. Terceira razão, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Não tenho Bíblia aqui. Capítulo 24, versículo 12. Diz lá, e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos esfriará. É para saber se a gente tem persistência no bem. Conheço muitas pessoas que dizem, larga a mão disso aí, esquece isso, você não vai estar conserto mais não, esquece isso. Desistindo de fazer o bem, desistindo de agir na sociedade, desistindo de exercer o nosso papel de transformadores da sociedade em que vivemos. Só que esta transformação não pode ser a transformação ilusória, que muitos de nós pensamos que iremos ser o salvador do planeta. Nenhum de nós será o salvador do mundo. Quando muito, seremos o salvador da nossa própria alma. Nem o filho a gente consegue salvar, nem marido a gente consegue salvar, nem esposa, nem ninguém. Você, quando muito, se salva, porque é um processo pessoalíssimo. Não, eu vou salvar. Vai salvar nada. Não vai salvar nada. Nem devemos desistir do mundo, achando que o mundo não tem mais conserto, e nem o excesso de achar, eu serei o baluarte. Não é também, não é. Você não é. Você vai trabalhar a sua salvação. E a quarta dessas mudanças que a gente tem é a possibilidade de nós entendermos que eu não vou mudar o mundo. Não vou. Mas eu não vou desistir do mundo. Porque desistir do mundo é desistir de mim. Eu não posso resolver o problema do planeta. Eu não consigo parar a guerra na Ucrânia. Não consigo. Não tenho condição. Parar o conflito do Oriente Médio. Não consigo. Mas eu posso parar o conflito na minha casa. Eu posso parar o conflito do meu ambiente de trabalho. Eu posso parar de postar nas redes sociais coisas agressivas em relação às pessoas. Eu posso, sim, fazer uma mudança da minha vida quando eu descobrir que eu sou capaz de exercer a influência no ambiente que eu estou. Sem desespero. Eu não vou desistir, mas vou atuar na medida do possível. Sem a pretensão de ser o arauto da transformador, eu vou atuar. O que dá para eu fazer no planeta? Dá para fazer isso? Então eu vou fazer. É isso que dá para fazer? Então eu vou fazer. Eu consigo chegar até aí? Então eu vou chegar. Eu tenho vários filhos, eu vou tentar. De repente eu consigo 2, mas os outros 3 eu não consigo. Então, ou transformo 2, transforma 1. Ou não consigo transformar nenhum.
O que importa é nós não desistirmos do propósito do bem, ainda que as minhas intenções de transformação do planeta não sejam alcançados. Nós não conseguiremos realmente transformar o mundo num lugar de paz. Mas se cada um der o seu contributo no ambiente que está, o planeta vai se tornando um local melhor. Se formos abrindo ilhas de regeneração pela influência individual nossa no trabalho, na família, no ônibus, no pequenino espaço que vivemos, nós já colocamos uma gota de paz no mundo em que vivemos. Ou seja, a paz do planeta, ela depende dos indivíduos, da maneira como me comporto, não alimentando o cinturão de ódio, não alimentando comentários infelizes, não postando coisas desnecessárias, aprendendo a respeitar as pessoas, a não ofender os outros, a viver em harmonia com as outras criaturas, a aceitar os outros do jeito que o outro é, a sermos capazes de nos apaixonarmos pela vida porque somos espíritos imortais. E que, a despeito do que quer que possam fazer conosco, ninguém tem o poder de nos destruir, porque somos imortais, somos indestrutíveis. Já tivemos tantas experiências, tantos tronos, tantos baús, tanto dinheiro, tantas capas de sacerdote, tantos livros santos. Não sobrou nada disso, nem uma moeda. Sobrou só as experiências que a gente já viveu. E é isso que a gente precisa valorizar. As experiências que a gente pode colher nesse majestoso universo de conhecimento que a doutrina espírita oferece para cada um de nós. É essa capacidade de vermos que a Terra precisa de pessoas com esse perfil que vai construir aquilo que a gente poderia chamar de mundo de regeneração. Eu poderia falar tantas coisas para falar sobre isso, mas como os espíritos superiores costumam ser bastante sintéticos nas suas ideias, imagine Jesus. Então ele sintetiza esse pensamento numa frase em que ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tantos de nós querendo herdar a terra do amanhã, querendo herdar a terra prometida, querendo herdar a terra de regeneração. E estamos indo por caminhos muito equivocados, violentos, agressivos, intolerantes, fanáticos, despóticos, herméticos, quando na verdade será no momento em que nós descobrirmos que é o amor que liberta as criaturas que nós estaremos aptos para efetivamente nos libertarmos dos conflitos que trazemos e ingressarmos nesta sociedade maravilhosa que nós poderemos criar a partir do momento em que nós descobrirmos o sentido daquilo que a vida nos conclama a fazer. Quando nós nos reconciliarmos com Deus e com sua lei. Quando nós descobrirmos a necessidade do outro e criarmos uma sociedade inclusiva. E quando nós vencermos o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho, estaremos com o nosso passaporte carimbado para ingressar nesta nova realidade espiritual que nos aguarda. O mundo de regeneração, compreendendo que eu preciso me pacificar por dentro, a despeito do que acontece lá fora, da convulsão do planeta em derredor dos meus passos, da loucura que me circunda, eu entender, eu preciso ter paz dentro de mim, porque a paz do mundo começa em mim. Jorge, que maravilha. Que maravilha. Nossa, eu estou aqui. E hoje nós tivemos, lá na Seara, nós temos 3 anos de filosofia, primeiro, segundo e terceiro. Vamos ver se a Neuzinha fala junto comigo. Nós tivemos, concluindo o tema, o conceito do Espírito da Verdade. E nesse conceito do Espírito da Verdade, foi tão claro a gente ver a segunda revelação com Jesus,
Aí depois, Jesus ainda, na terceira revelação, que é esse Consolador prometido, e em várias passagens onde ele está com a gente. Então, quando você coloca a nossa preocupação, né? Qual a preocupação nossa se nós temos Jesus conosco, nos orientando, nos conduzindo, para que fazer toda essa turbulência? Por que não ter essa paz, né? É impressionante, eu estou aqui encantada, muito bacana. Gente, eu vou deixar com vocês. Neuzinha, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa, mas eu achei perfeito dentro daquilo que a gente viu hoje. Exatamente, quem quer seguir Jesus tem que seguir com a paz, né? Eu acredito que essa espada que ele falou, não vim trazer a paz, mas a espada, né? É outro tipo de espada, né? É daquele que está agindo realmente no amor, no bem, na fraternidade, contra essa violência, né? Que se pratica contra aquele que quer fazer o bem, que quer praticar a igualdade, o amor. É essa a espada de Jesus. Não é a espada da crueldade, do racismo, da violência gratuita, não é essa. Certo? Obrigada. Jorge, vários agradecimentos, tá? O pessoal está aqui colocando. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. O pessoal está aberto aí o microfone para vocês, caso queira fazer alguma colocação. Júlio, você está tão longe, mas eu sei que você não pode falar, né? Senão você acorda a Helena. Não, ela não chegou em casa ainda. Ela está lá no hospital ainda. Mas olha, que maravilha, Jorge. Um tema difícil, centrado só em Kardec e Jesus. Que maravilha. Como a gente tem tantas oportunidades de aprofundamento na nossa doutrina e muitas vezes gastamos um tempo exagerado fugindo dela. Muito obrigado por nos concentrar naquilo que realmente importa. Ô Jorge, é maravilhoso te ouvir. Eu já te acompanhava em várias, né, palestras suas que você dá com Álvaro, né? Aquelas perguntas e respostas da rádio. É muito bom essa sua força, essa sua fé. Você consegue passar para a gente isso que você sente, essa certeza que você tem da verdade, do amor que Jesus veio ensinar. E eu sou uma pessoa que às vezes eu preciso disso, levar esses chacoalhões, né? De alguém que fala, olha, acorda, né? Jesus veio, falou, disse, você estuda, diz ser espírita, tal, então acorda. Então, eu agradeço muito, Jorge. Fiquei muito, muito feliz em saber que você estaria aqui no nosso grupo, né? Assim, pertinho, mais pertinho da gente. Muito obrigada, viu? Ô, Jorge, essa sua palestra, você se baseou em algum daqueles seus livros ou não? Me perguntaram aqui no chat se tem algum livro. Eu diria que Parábolas do Amor, né? Não sei, aí o que você colocaria, porque foi de uma forma geral, né? Não, não tem nenhuma obra que trata especificamente disso. O Parábolas do Amor trata de parábolas. O Vida e Afetividade trata de sexualidade do indivíduo. O Vida a Dois trata do relacionamento do casal.
O Doenças Mentais trata das perguntas e respostas do Pinga Fogo sobre esse tema. Então, eu não tenho nada para esse lado, não. Olha, fica a dica então, hein? Eu acho que essa palestra sua de hoje sobre a paz... Tem uma pergunta da Cíntia Prada. Foi falado que os diabos estão soltos. Como se chegou a essa conclusão? É porque, segundo a doutrina espírita, no livro O Céu e o Inferno, primeira parte, quando tem um capítulo chamado Os Demônios, nós vamos ver que os demônios, na verdade, são as almas dos homens que foram maus. Então, na leitura da doutrina espírita, o que são os demônios? As almas dos homens que ainda são maus, mas que também se transformarão. Então, evidentemente, Cíntia, quando nós observamos hoje a quantidade de ideologias ligadas ao mal, à perversidade, ao estímulo à loucura, nós começamos a perceber que existe uma grande quantidade de entidades encarnadas, profundamente perturbadas, e outras desencarnadas assediando, obsidiando os que estão do lado de cá. Então nós estamos vivendo um período de uma forte epidemia obsessiva na nossa sociedade. Então quando se fala que os diabos estão soltos, é no sentido da leitura da doutrina espírita, uma vez que, pela visão que a doutrina espírita nos dá, diabo no sentido lato, que a teologia clássica cristã admite, nós não temos no corpo doutrinário do espiritismo. Na verdade, é uma metáfora. Ô Jorge. Obrigada. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Adentramos na doutrina, estudamos, e bom, mundo de regeneração, quem fala é a doutrina, no aspecto, e então somente espíritas vão estar lá nesse mundo de regeneração. Né? E aí nós vamos ficar com uma decepção muito grande quando chega lá nesse mundo. E vai ver que tem todas as religiões, pessoas de todos os matizes assim, de ideologia, pessoas de vários aspectos, várias nações, com ideias diferentes, estão lá também com uma vontade boa, buscando a paz e se regenerando. E não é só espírita, porque se a gente pensar em espírita, nós somos uma minoria, né, perante a toda a humanidade que nós temos aí, né? Então... olha só, Francisco. Pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. É necessário fazer profissão de fé espírita e crer nas manifestações dos espíritos para assegurar a nossa boa sorte na vida futura? Ou seja, eu preciso ser espírita para ficar bem do lado de lá? Resposta: se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que assegura a boa sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual a ele se conduza. Então, católicos podem? Podem. Protestantes podem? Podem. Ateus podem? Podem. Espíritas podem? Esses também podem. Então, não é a crença religiosa, é o que eu sou na minha essência. É o que eu sou de verdade, e não o conjunto de princípios que eu aprendi, mas o que eu faço da minha vida, o quanto que eu amo, o quanto que eu sou capaz verdadeiramente de amar as pessoas. Esse é o passaporte para uma condição espiritual superior. Amor, não a doutrina. Ninguém vai perguntar que religião você tinha do lado de cá para abrir ou não as portas para você. No livro A Luz do Consolador, um capítulo que não tem número, chamado Os Segredos do Túmulo, Dona Ivone do Amaral Pereira responde a essa pergunta, que é feita por um leitor, dizendo: como ficarão os ateus no mundo espiritual? Aí ela diz: se o ateu for bom, ele fica bem, como qualquer outra pessoa. Porque não é a crença, é o quanto de amor que você tem. Aí você pode me dizer: mas o ateu não sabe nada de mundo espiritual, como é que ele vai ficar bem? Pois é que quando a gente desencarna, nós somos perseguidos pelos inimigos e ajudados pelos amigos. Um ateu que foi bom pode não saber nada de mundo espiritual, mas ele é igual ao Roberto Carlos. Ele tem 1 milhão de amigos.